Hoje a gente vai mergulhar na história de José, uma vida marcada por um tipo de sucesso que, à primeira vista, não faz o menor sentido. Vamos explorar como uma jornada cheia de traição e prisão pode ser, na verdade, uma história de profunda prosperidade. E vamos direto à pergunta central que define essa história. Como é que alguém pode ser chamado de próspero enquanto vive como escravo e prisioneiro? Entender esse paradoxo é a chave para a gente desvendar toda a jornada de José. Olha só, o contraste aqui é gritante. De um lado, a realidade brutal de José, vendido, acusado injustamente, jogado na prisão. Do outro lado, a descrição que a fonte nos dá é sempre a mesma. Ele era um homem próspero, Deus estava com ele e tudo o que ele fazia dava certo. Fica bem claro que a definição de sucesso aqui é outra, né? Passa bem longe das circunstâncias externas. E é aí que a fonte da história nos oferece uma redefinição total de prosperidade. Não se trata de status, de riqueza, de posição. Se trata de um estado interior, a presença de Deus e o alinhamento com um propósito maior. Não importa o que esteja acontecendo por fora. É com essa lente que a gente precisa enxergar toda a história. Então, como é que essa jornada se desenrola? A fonte não a descreve como uma série de azares ou acidentes infelizes. Pelo contrário, ela enquadra tudo como 4 testes de fé, 4 testes cruciais. E cada um deles foi desenhado para moldar o caráter de José e revelar o propósito por trás de todo o sofrimento. O primeiro grande teste, aquele que deu o pontapé inicial em toda a jornada, foi o teste dos sonhos. Tudo começou com uma visão divina, que, ironicamente, foi o que o jogou lá no fundo do poço. E isso nos leva ao primeiro grande desafio de José. Como é que alguém se apega a uma visão que veio de Deus quando o mundo inteiro parece estar conspirando para destruí-la? Essa foi a primeira grande provação dele. E os ataques a esse sonho vieram de todos os lados. Intimidação e zombaria dos próprios irmãos, repreensão do pai. Ele enfrentou ridículo, perseguição, traição e talvez o mais difícil de tudo, uma espera agonizantemente longa e incerta para ver a promessa se cumprir. 13 anos. Pare e pensa um pouco nisso. 13 anos se passaram desde que ele teve o sonho na casa do pai até a sua ascensão no Egito. É um tempo incrivelmente longo para manter a fé numa promessa, ainda mais quando a realidade do dia a dia é ser escravo e prisioneiro. Depois de superar esse teste de fé no sonho, a jornada de José entra numa nova fase, as provações de caráter. E aqui, os desafios ficam mais intensos, focados não mais na visão, mas na integridade do ser dele. E essas provações não vieram de uma vez só não. Foi uma sucessão implacável de desafios. Primeiro, a integridade moral dele foi colocada à prova. Depois, a capacidade de lidar com uma injustiça tremenda. E por fim, o teste mais difícil de todos, superar o veneno do ressentimento. O teste de integridade foi bem direto. A esposa do chefe dele, Potifar, ofereceu uma oportunidade de prazer e, quem sabe, de subir na vida. Mas José escolheu a pureza, e não a promoção. Ele fugiu da tentação, mesmo sabendo que isso ia lhe custar caro. E custou. E esse custo o jogou direto no teste da injustiça. Foi uma camada atrás da outra de tratamento indevido, traído pela família, acusado de um crime que ele se recusou a cometer e depois de ajudar o copeiro na prisão, foi completamente esquecido. Era a receita perfeita para uma amargura profunda. Mas, mesmo lá no fundo do poço da injustiça, a fonte faz questão de reforçar aquele paradoxo do início. A citação é clara. O Senhor, porém, estava com José. A prosperidade dele nunca dependeu do lugar onde ele estava, mas da sua conexão divina. Isso nos leva ao teste final e mais íntimo do caráter dele, o teste do ressentimento. Depois de tudo que sofreu, José fica cara a cara com seus irmãos. Ali, ele precisava processar uma vida inteira de dor e escolher ativamente o perdão para conseguir cumprir seu propósito. E é justamente a vitória dele nesses testes de caráter que prepara o palco para a virada mais dramática da história. Vamos ver como a superação dessa dor catapultou José diretamente da prisão para o palácio. Essa linha do tempo resume bem a jornada. Começa com um sonho, desce para um poço, depois para uma prisão e, finalmente, aos 30 anos, uma ascensão meteórica ao palácio. Cada etapa, especialmente as mais baixas, foi essencial para prepará-lo para a última. Mas por que ele foi promovido? A citação do faraó é muito reveladora. Não foi só pela inteligência ou pela habilidade dele.
Foi porque o líder mais poderoso do mundo reconheceu algo divino no caráter dele. Um espírito forjado e refinado através das provações. E a exaltação dele foi total. Ele não recebeu só um cargo, não. Ele recebeu o poder do império, o anel do faraó, roupas de linho fino, um colar de ouro como honra e, o mais importante, a imensa responsabilidade de salvar não apenas o Egito, mas nações inteiras da fome. E isso nos leva à nossa conclusão. Depois de analisar essa jornada incrível, o que tudo isso realmente quer dizer? Qual é o verdadeiro significado de uma vida abençoada, de acordo com essa história? As lições são claras e muito poderosas. Perseverar através das provações. Proteger a integridade, custe o que custar. Escolher o perdão para se libertar. E, acima de tudo, confiar que existe um propósito maior, mesmo no meio do sofrimento. No final das contas, uma vida abençoada não é sobre receber bênçãos para si, mas sobre se tornar um canal de bênçãos para os outros. O favor de Deus na vida de José transbordou, beneficiando a casa de Potifar, a prisão e, finalmente, nações inteiras. E assim, a análise nos deixa com uma pergunta para reflexão. Diante dessa história de testes, de integridade e de propósito, a questão não é apenas o que José fez, mas o que pode ser feito de diferente a partir de hoje. Uma pergunta para se levar adiante.